sonhos. Sonhos todos nós sonhamos, não é mesmo? E muitas das vezes esses sonhos se tornam possíveis. E quando eles se tornam possíveis, eles se tornam histórias. Histórias que ao final chegam ao seu sucesso. E hoje vamos iniciar o meu programa Histórias de Sucesso. O meu nome é Andressa Persen, eu sou advogada e também sou professora na área de comunicação e oratória. E para iniciar esse programa, eu tenho uma convidada muito especial. Ela faz parte da minha vida, ela faz parte ainda da minha história, porque enquanto a gente está viva, a história não acabou. Eu chamo agora Suzana Rabelo, advogada, professora e apresentadora do programa Descomplica Direito. Olá, tudo bem? Tudo bem, doutora Andressa, minha filhada linda, maravilhosa. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, inaugurando esse programa de sucesso, contando um pouco da minha história. Nós nos conhecemos fazendo um curso para a OAB, onde nós éramos mães de bebezinhas e foi muito difícil conciliar a maternidade com o curso da OAB. Nós acordávamos de madrugada e a gente ia estudar num cursinho que tinha lá no setor Bueno. E a gente deixava as meninas na escola. As meninas não tinham nem 2 aninhos ainda. Então elas estavam naquela fase de adaptação. E eu encontrei a Andressa, foi onde a gente estreitou a nossa amizade. Inclusive as meninas hoje estão com 15 anos de idade. Muito tempo. Bastante tempo. Eu até brinco. Isso faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. E eu até brinco que a Suzana tinha que aparecer na minha vida de qualquer forma. Na verdade, nós nos conhecemos antes da escola. Das meninas. Sim, nós estudávamos, juntas. As meninas eram recém-nascidas, 4 meses, 5 meses, por isso foi tudo tão difícil, porque dava 5 horas, 4:30 da manhã, elas acordavam. Só que a gente tinha que acordar antes para poder estudar. Era o tempo que a gente tinha para poder estudar. E eu lembro que a gente se conheceu no cursinho. No cursinho, isso foi em 2008. 2007, 2008. 2009, final de 2009. Nossas filhas nasceram em 2009. 2009, é verdade. E dali por diante a gente começou a se encontrar, sempre se encontrando. Finalizamos o cursinho, prestamos a prova. Depois passou um tempinho, uns 2, 3 meses, eu fui trabalhar com uma grande amiga, advogada. Aí quando eu estou saindo, quem eu encontro? Doutora Suzana. Trabalhando no escritório em frente do escritório da doutora Andressa. E ali nós estreitamos. A partir dali, por coincidência da vida também, eu fui morar em Brasília e tive que deixar alguém responsável pelos meus processos no início da minha carreira como advogada solo. E eu tinha já essa confiança na Andressa e eu entreguei os meus processos para ela ir cuidando daqui. Naquela época não era tudo digital igual é hoje, era tudo físico. E nesse momento eu vinha para Goiânia, semana sim, semana não, mas eu entreguei na mão da Andressa e ali nós fomos estreitando. E a Andressa, quando ela pegou esses processos para cuidar, foi de uma competência muito grande, uma garra muito grande. E eu sempre brinquei que eu sou mais conciliadora e ela tem uma garra muito, muito forte, onde nós nos equilibramos com a água e o vinho. Foi um equilíbrio muito forte, porque eu sempre fui mais conciliadora e ela tinha um pulso muito firme, muito forte. Então os nossos gênios se complementavam. E dessa forma, a partir dali virou ali eu falo que é uma sociedade em si, não só de coração, mas como de trabalho, apesar dos nossos escritórios serem separados, a gente começou ali uma parceria, tanto profissional quanto pessoal, que vai uma
pro resto da vida aí, com a graça de Deus. O nosso casamento O nosso, começou ali. nosso casamento. Hoje eu sou madrinha dela, ela fez a crisma, nós somos católicas, ela fez a crisma e hoje eu sou madrinha dela. Um laço que é eterno, que somente a morte nos separa, por isso a brincadeira do casamento. Exatamente. E essa amizade, ela é uma irmandade. É verdade. Dizem que o amigo é aquela pessoa que Deus nos dá para a gente sentir o abraço de Deus. E ali é a gente que escolhe, né? De certa forma ele aparece, mas a gente escolhe, a gente deixa ele entrar na vida da gente. E hoje estamos fazendo muito sucesso juntos, nossa parceria, onde uma vai, a outra vai atrás, o que uma faz, a outra faz, o que uma compra, a outra compra. Isso é muito legal. E não tem aquela rixa, não tem aquela inveja, Nunca não tem teve. nada. Uma fica ali, não, vamos, vai você, depois vai eu, depois é você. E onde uma foi dar aula num lugar, aí chamou a outra, uma trabalhou antes de tudo, uma foi trabalhar em no escritório, levou a outra. Nós fomos, depois de quando a gente se encontrou no escritório, na frente do outro, eu fui trabalhar em outro escritório, surgiu a vaga, ela estava tirando a carteira da OAB dela, estava recebendo, ela não tinha recebido, levei ela para o escritório, eu saí do escritório, depois eu vou para Brasília, deixo meus processos com ela. E é interessante que quando eu volto, ela já estava num outro escritório trabalhista e a Andressa virou uma especialista ali com um grande conhecimento na área, que não é uma área fácil. Se você não é uma pessoa muito determinada, você desvia no meio do caminho, porque eu também atuava nessa área, atuo ainda, mas na verdade eu tenho uma equipe grande e a doutora Andressa também, onde a gente acaba distribuindo as áreas. E hoje eu atuo mais na área das aposentadorias, na área previdenciária, mas ela também. Então, nós começamos a atuar na área previdenciária também juntas, tanto na trabalhista quanto na previdenciária. E o que eu acho interessante é porque todas as áreas em que ela atuou e que ela atua, ela é expert no assunto, tem as especialidades, ela tem ela é pós-graduada nessas especialidades e um conhecimento e uma prática profunda disso. Então, a história de sucesso inicia aqui não com a minha, mas com a doutora Andressa. E eu bato palmas para você, obrigada. Doutora. Obrigada. Você também é uma inspiração. Isso é muito legal. E porque quando a gente modela em alguém, quando a gente tem uma inspiração, isso faz a gente crescer cada vez mais. E eu tenho muito orgulho, eu tenho muita admiração por você. Com certeza eu me espelho muito em você. Eu sei que é recíproco isso, se não for, finge que é, tá? Mas ela sabe que é. Mas vamos voltar agora para a sua história. Como tudo isso surgiu, como a advocacia surgiu na sua vida? É interessante você perguntar como surgiu, porque desde a tenra idade, as minhas brincadeiras, para iniciar, eram de professora. Eu lembro que a gente juntava os cadernos, lápis de cor, espalhava, e eu sempre brinquei de ser professora. A minha mãe esperou, nós somos 4 irmãs, a minha mãe esperou a gente crescer um pouquinho para entrar na faculdade, e ela foi fazer a faculdade de contabilidade e direito. Então acaba que, de certa forma, nós nos espelhamos nos nossos pais, são os nossos modelos. E a partir dali, surgiu sem eu perceber, uma vontade muito grande de ser igual à minha mãe. E a minha mãe, depois que ela finaliza a faculdade de Direito, ela começa a advogar, mas ela também vai para a área da docência. E eu também, nesse momento, ainda não tinha percebido, mas era algo que me encantava. Era algo que eu queria ser quando crescesse. Aos 11 anos, 12 anos de idade, eu entrei numa academia de dança, onde a minha coleguinha lá, a irmã dela, dava aula nessa academia de dança. A minha irmã caçula tinha uma amiguinha, que era irmã dessa professora, e nós entramos nessa academia, que chamava Letangô. O dono chamava Humberto César, um grande amigo. Eu imagino que lá para os anos 90, 91, e nesse momento, depois de uns 6 meses, 10 meses,
Alguns colegas que davam aula de dança me convidaram para também dar aula junto, porque a dança de salão é feita pelo casal. E eu aceitei. Foi um desafio que eu aceitei, mas eu estudava. E naquele momento eu me encantei. Não só a dança que eu amo, mas eu me encantei com o ato de ensinar. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e muito tranquila. Muito tranquila de verdade, muito calma. Ela tá rindo porque o pessoal até me zoa por conta dessa tranquilidade. E pelo fato de eu ser muito tranquila, eu sempre tive muita paciência para ensinar. E eu acredito que é um talento, que é um dom que desde pequenininha eu alimentei. E assim iniciou aos 11, 12 anos a minha carreira, a minha docência. Legal isso. E aí quando eu fui mãe muito jovem, e foi um momento de eu entrar na faculdade ali. Aos 19 anos eu fui mãe, eu tive que adiar um pouco, esperar a neném estar um pouquinho maior. E aos 20, 21 eu entrei na faculdade. A partir daquele momento, antes um pouquinho, quando chegou na época de fazer o vestibular, eu não tinha outra escolha. Eu gostava muito do direito, era o direito e jornalismo. Minha mãe falou que se eu fosse fazer as duas juntas, ia acabar que eu não ia conseguir me dedicar muito, nenhuma nem outra. Eu ia fazer mais ou menos as duas. Assim, eu desisti do jornalismo e fui fazer somente o direito. O jornalismo ficou pro lado. Olha como as coisas vão se cruzar lá na frente, que é a parte da comunicação. Enfim, eu fiz a faculdade, terminei a faculdade, já fui fazer as minhas especializações, fui fazer a prova da ordem, foi quando eu conheci a doutora Andressa fazendo um curso para a prova da ordem, e a partir daquele momento ali, eu já sabia o que eu amava. Eu nunca quis concurso. Eu morei em Brasília durante uns 3 anos, muito mais. Morei antes de casar, morei casada, morei em Brasília em diversas fases da minha vida, adoro Brasília. E em Brasília, as pessoas vivem, respiram concurso por conta da estabilidade. Mas eu nunca quis concurso, apesar de uma determinada época em que, quando eu fui para Brasília, já tinha minha filha caçula, já estava casada, eu me vi tendo que estudar para os concursos, porque a gente é um ser influenciável. Verdade. E todo mundo estudava, todo mundo querendo concurso, todo mundo estabilidade. Quando eu percebi, eu estava estudando para concurso. Os meus clientes, eu passando tudo para a doutora Andressa. E de repente eu falei, opa, não é isso. Eu amo a minha advocacia. Eu respiro a advocacia. E você lutar pelo direito de alguém é algo que o fato da gente servir foi o meio que eu criei. Minha mãe, meu pai sempre serviram. E eu também cresci para servir. E servir o próximo que está com seu direito, que a pessoa que está ali tão fragilizada, aquilo ali, você poder tirar ela daquela situação, ou amenizar a situação, ou defendê-la, mesmo que depois você não consiga aquilo ali, que a injustiça prevaleça, porque no nosso mundo acontece, aquilo ali é o ar que eu respiro. Essa situação de você conseguir melhorar a vida dessa pessoa é a minha satisfação pessoal. É ali que eu tenho o verdadeiro prazer. E a partir daquele momento, eu resolvi voltar para Goiânia. Falei para o meu marido, vou para Goiânia, vou abrir meu escritório em Goiânia. E vou ficar perto da Andressa. E vou ficar perto da Andressa. Você sentiu muita minha falta. Senti muita falta, é verdade. E nesse momento, eu abri meu escritório, voltei para Goiânia, abri meu escritório. Meu marido ficava em Brasília e ele que vinha todo final de semana para cá. Eu já tinha a neném pequena e começou a nossa carreira. Aonde, depois de alguns anos, também nós fomos fazer um curso numa escola de oratória. Eu sempre fiz vários cursos de oratória, mas esse era um curso prolongado.
porque a gente, no caso, eu tinha uma certa timidez que eu não sabia que eu tinha, e eu ficava muito nervosa na hora de me expor. Eu não gostava de me expor. Eu sou uma pessoa muito alta, eu tenho 1,80 m. Então já chama atenção. E ali eu sempre gostei de ficar mais para os cantos, nunca gostei de expor muito a minha imagem. Eu sempre fui uma pessoa mais quieta, mais quieta. E ali eu percebi que existia uma timidez. Quando eu tinha que me expor, eu ficava muito nervosa. E a Andressa entrou nesse curso onde ela foi modificando a maneira de ser. E porque a Andressa sempre foi muito braba, muito determinada, muito braba. Enquanto eu era o oposto, eu era a boazinha e ela brava, tanto é que a gente vira e mexe, a gente fazia quando a gente tinha algum atendimento, ou uma ou outra, que era atendimento que precisava ali maneirar a mão, ela me chamava para as consultas dos clientes dela. E quando eu tinha cliente, que era um cliente que ia precisar de um pulso mais forte, eu chamava. Então a gente sempre trabalhou junto com esse conciliador e a pessoa que tinha que ser mais determinada ali, incisiva em determinados momentos. Fui chamada algumas vezes aí. Algumas vezes. Quase o socorro. Mais ou menos por aí. Aquele botão de o help. O help, é verdade. Socorro. Verdade, pura verdade. E na área trabalhista, a gente tinha um estilo diferente de trabalhar. Eu com o meu jeito conciliador, ela com esse jeito incisivo dela, o escritório que ela trabalhava também era muito assim. E a partir desse curso nós começamos a ter um equilíbrio. Tanto eu parei de ser tão boazinha, quanto ela começou a ser mais conciliadora. E ali eu percebi que todos nós aprendemos com as técnicas certas. Se eu hoje falo para a câmera, coisa que há 3 anos atrás, 4 anos atrás seria inviável, e hoje eu falo, qualquer pessoa pode falar. E foram através de técnicas e da docência que nós conseguimos perceber isso, e nós começamos a levar junto com o direito um segundo amor, que é o amor da profissão da docência. E dar aula hoje é algo que realmente me engrandece, me eleva como ser humano, porque naquela mesma sensação do direito de poder servir e ver você conseguir transformar vidas, nós transformamos vidas com a educação. E essas pessoas que também têm insegurança, que têm timidez na área da comunicação, a pessoa se priva de muitas oportunidades. E nessa que ela se priva de muitas oportunidades, nós conseguimos tirar certos bloqueios, onde ela vai voar, ela tira o bloqueio e ali ela vai conseguir, vai chegar aonde ela almejar. Porque o mais difícil é a gente se expor, né? É o medo. A exposição é por conta do julgamento. Do julgamento. Tem muito medo de ser julgado. E hoje em dia, nas redes sociais aí, o que mais tem são julgamentos. Eu até falo muito para os meus alunos que a gente tem que o quê? Ter mais empatia e menos julgamento. Porque se a gente está julgando, às vezes é o nosso jeito de achar, é a nossa perspectiva sobre aquilo lá. Não quer dizer que a nossa perspectiva está correta. Então, cada um tem o seu jeito de viver, cada um tem a sua maneira. E a partir do momento que você começa a entender isso, você passa a ver que cada um tem seu jeito, você deixa de julgar as pessoas e fica tudo mais leve. Aí você consegue falar em público, você consegue se comunicar melhor e vai só desenvolvendo cada vez mais. E nós vamos trabalhando esse não julgar. Exatamente. Quando a gente começa a respeitar o próximo, e a gente começa a perceber que a comunicação e a responsabilidade é da gente, porque nós somos egoístas. Nós queremos ganhar sempre na nossa voz, na nossa comunicação. Quem aqui já percebeu que a gente tem que ser o último a falar? Alguém fala, você retruca. Alguém fala, você retruca. Sempre você é o dono da verdade. E quando você começa a dominar essa comunicação, ter um controle emocional, é quando você começa a aprender que você não precisa ser o dono da verdade, porque a verdade ela está em todos os lados, cada um com a sua.
E às vezes, na hora que você faz um debate, você não precisa ficar ali no pé da pirâmide, Fred Giacomini, na Nossa, base, Fox. na base da pirâmide. Mas você pode se elevar ali trazendo fatos e argumentos. Eu posso concordar como eu posso não concordar. Mas entre fatos e argumentos você planta uma semente. A pessoa pode ou não concordar, é um direito dela. Aqui, eu mesmo com a Andressa, temos divergências em opiniões e várias coisas diferentes. Só que antigamente a gente retrucava, hoje não. Hoje a gente chega a achar graça, porque a gente entende, a gente compreende, porque nos foi ensinado a pensar diferente. Exatamente. A gente brigava. Não brigava. Discutia. É briga de irmão. Não era briga, mas era os alfinetes, né? Não, mas assim, ainda até falava assim, mas é assim. Aí assim, quer ver? Aí a gente ia buscar sempre Quando quer ver que eu tô errada, já aconteceu. Várias vezes, tanto de uma quanto da outra. Mas isso que é legal. A comunicação, ela tá muito mais no ouvir do que no falar. Quando a gente sabe ouvir na essência, tudo flui melhor. Nós temos que aprender a ouvir, porque daí vem aprender a respeitar, aprender a ter empatia e os outros aprender até chegar ao sucesso. Mas falando um pouco agora, vamos do direito. Qual seria um caso de sucesso seu, doutora Suzana? Me conta, quantos anos que você já está na advocacia? Doutora, eu nunca parei para fazer conta. Mas acredito que aí de 15 a 20 anos, o que aconteceu, eu vou contar um pouco de uma história para falar antes de algum caso em si. Porque para mim todos foram de sucesso. Sim. Porque eu iniciei, lógico, fazendo justamente o curso junto contigo quando eu te conheci, ou alguma pós depois. Eu conheci uma colega que me deu meu primeiro caso sozinha. Então, a minha primeira vez que eu fui atuar foi sozinha, foi em direito do consumidor. Eu fui para um juizado onde eu não sabia nem que eu tinha que entrar na sala de audiência. Eu não sabia nem que ia me chamar, que não ia chamar, não sabia que tinha que olhar a pauta da audiência. Fiquei lá sentada, quase que acabou a audiência e eu perde a audiência. E perco a audiência. Enfim, eu não tive nenhum preparo. A faculdade, ela, por mais que ela tente te preparar, ela te ensina a teoria, você tem algumas práticas, mas você não sabe como agir. Você não sabe aonde você sentar, que lado você senta. Você não sabe como agir. Você até aprende, protesto. Mas protesto não. Protesto não. Enfim, piadinha de advogado. Piada interna. Enfim, quando eu comecei ali na área do consumidor, normalmente quando a gente forma, nós somos o clínico. A gente sabe como fazer, aonde buscar, como iniciar qualquer ação em qualquer área. Não temos a prática, mas nós sabemos ali, a faculdade dá esse jogo de cintura para você sempre olhar para de um lado, o lado A e o lado B, a vertente. Uma das frases que são clássicas no direito é quando pergunta quem tem razão. A gente nunca responde A ou B. A resposta é depende. Depende de que lado você está defendendo. Se eu estou defendendo na área trabalhista o trabalhador, ele tem razão. Mas se eu for defender na mesma causa o empregador tem razão. Então, depende. E ali eu comecei pegando o que aparecia, normalmente era na área do consumidor, até que um amigo meu me ofereceu ali para ser advogada no escritório dele, na área trabalhista, que era uma área que eu desconhecia, que era uma área que eu não tinha afinidade, gostava até de estudar, mas não era uma área que eu queria atuar. Quando eu começo a atuar, eu acredito que tudo aquilo que você vai aprendendo e ficando boa naquilo que você vai fazendo, você começa a gostar. E eu me apaixonei pela área trabalhista. Ela é apaixonante mesmo. Ela é apaixonante. Eu falo que a gente aprende a gostar, a amar primeiro. Nossa primeira paixão é o direito penal. Na faculdade. Tem um ditado também, que nós somos amantes do penal, mas casamos com o direito civil. Isso. Porque o direito penal, a gente se apaixona mesmo na hora de você estudar o direito, a lei em si. Mas na hora, o que vai aparecendo para a gente, que a gente começa a atuar, mesmo porque a área penal tem que ter uma competência diferenciada para você atuar aquilo ali, você tem que ter um tino para aquela área.
Ou, pessoal, quem atua na área do direito penal, não é o que o advogado está defendendo aquela pessoa porque ele concorda com aquilo. Não. Todos nós temos direito de defesa, então esse advogado está simplesmente fazendo o seu trabalho. Exatamente. Mas, para quem não tem como nós, quando eu atuei na área trabalhista, que eu iniciei na área trabalhista e comecei a me apaixonar pela área trabalhista, foi justamente porque eu comecei a praticar. E ali eu tive todo o aparato do escritório. E dentro desse escritório, inclusive, eu vou mandar um beijo aqui para o doutor Alexandre Meirelles. Foi ele que me oportunizou o primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei, um grande amigo. E dali dentro eu também fiz grandes amigos, que inclusive hoje a doutora Valéria Pelá é uma grande amiga minha também, que me estendeu a mão, me ajudou, me ajuda até hoje. Temos também lá o doutor Wagner Batista. Enfim, é um escritório que eu tenho ali como minha família. Foi um tempo grande que eu fiquei ali dentro e que eu aprendi muito e trouxe pessoas na minha vida de grande sucesso e que foram inspiradoras para mim. Enfim, novamente, ali dentro eu aprendi a fazer audiência. Ali dentro eu paguei os maiores micos da minha vida. Sempre tem. Ali dentro eu fiquei nervosa em diversas situações, porque quando a gente está aprendendo, eles entregam, eles falam e falam, vai. E a gente vai. E a gente expõe ali na audiência. E eu tive vários juízes que passaram, que perceberam que eu era iniciante, que tiveram paciência comigo, que me ensinaram também. Inclusive, eu sou grata muito ao judiciário. Também tive alguns que depois de certo tempo, com a prática, começamos a ter alguns embates, mas isso faz parte da profissão. Direito é assim. E esses embates, o que eu falo embates, não são brigas, são debates, sempre dentro de muito respeito, sempre você expondo a sua opinião, que isso é muito importante. A gente fala isso porque hoje nós, como comunicadoras, professoras, nós temos uma responsabilidade de fazer as pessoas entenderem que você pode expor sim sua vontade, a sua opinião, sem que você tenha ali algum tipo de conflito, de atrito, de violência ali verbal. Tanto é que hoje nós trabalhamos uma linguagem chamada linguagem não violenta, é a linguagem assertiva, é uma linguagem onde se respeita o ser humano, respeitando um outro ser humano. É a forma que se fala. A forma que se fala. E acontece que depois desse escritório eu tive a oportunidade de ir para um outro escritório, que uma colega minha, uma grande amiga também, falei dela até ontem, e ela me convidou para ir para esse escritório, e era um escritório grande, onde estava chegando uma carteira de processos de um pessoal de Anápolis, e eram centenas de processos, então ali a gente começou com uma carga bem árdua. Eu ali naquele momento com a minha menininha pequenininha também, lá saía de manhã, chegava de noite, chamei a doutora Andressa para auxiliar. Não quero sofrer sozinha não. Não, vem, vem, porque só as duas não estavam, chegavam caixas de processos caindo, você com audiência no dia seguinte cedo, a gente passava as madrugadas peticionando para audiência no dia seguinte cedo. Mas enfim, foi uma loucura, mas foi também gratificante. E foi uma universidade ali dentro que a gente teve que aprender muita coisa ali na marra. De ACEI conservação, construção civil, de obras públicas, então foi bem puxado. Obras, limpeza de lixo. Isso, conservação, que o pessoal também tinha outra empresa, enfim. E naquele momento eu comecei a perceber que começou a chegar em mim muita gente precisando da área previdenciária. E uma prima minha, que ela é de Anicuns, a família do meu pai é de Anicuns. E essa prima, em quem eu também sou muito grata, uma pessoa que iniciou minha carreira previdenciarista, foi ela. E quando eu comecei a ter esse cliente, eu até mandava para ela. E ela virou para mim e falou, Suzana, você pode atender esse cliente. Eu não tinha escritório, eu te cedo aqui o escritório, você pode atender aqui, eu te ajudo, eu te passo os modelos, eu vou te ensinando. E o que eu percebi? Que quando a gente, na área de família, por exemplo, ou qualquer outra área, sempre tem duas partes que saem machucadas. Sempre.
de certa forma, na área previdenciária, o que eu percebia? Que era o povo brasileiro com as suas dores de injustiça, muita injustiça, vítimas do governo, da política, do sistema, e onde eles não tinham como se defender, que era o INSS. Ali dentro eu vi pessoas acamadas, pessoas em fase terminal, eu trabalho com isso. Pessoas que contribuíram uma vida inteira e não conseguiam aposentar, pessoas que pagaram uma vida inteira e tinham o seu direito tolhido na hora da doença, pessoas que quando adoeciam, a empresa não aceitava de volta porque ela estava doente, o médico do trabalho não liberava e o INSS negava, chamava limbo previdenciário, que até hoje eles sofrem com isso. Porque a própria justiça hoje, ela não abraça essas pessoas, porque a própria justiça fala que eles têm que comprovar que a empresa não aceitou de volta, e isso para o trabalhador é muito difícil, muito complicado. Como é que ele comprova que a empresa não está aceitando ele de volta? Ele não tem provas. Ele vai ter que gravar, ele tem que entrar lá com uma câmera, com um gravador para poder comprovar isso. É muito, muito complicado. E com essas dores realmente da sociedade, onde eles são jogados. A gente vê aí agora com esse pente fino, o tanto de pessoas. O pente fino, ele vem para tirar as fraudes. As pessoas que já voltaram a trabalhar, as pessoas que não precisam e estão recebendo, mas por trás disso virá também um corte de muito benefício de pessoas que precisam. E a gente já está vendo, já está chegando no escritório, já tem enchente de gente chegando no escritório. Hoje nós não temos tempo para mais nada, a não ser tentar acudir da melhor forma esse cliente. E ali, aí veio uma nova paixão. No início lá da minha adolescência, qual que era o sonho de adolescente? Entrar na faculdade. Realizei, graças ao meu bom Deus e minha Nossa Senhora, porque tudo que eu consegui na minha vida, eu sempre sinto, eu fiz a minha parte, mas eu sempre sinto que nunca foi suficiente. Eu sempre sinto uma força de Deus ali, que Ele me dá. Ele me coloca, ele me pega assim no colo e coloca, toma, que é seu. Chega, tá bom, você já estudou o suficiente. Você já acordou de madrugada o suficiente. Vamos partir pra próxima. Agora você está pronto aqui porque você tem um trabalho ali na frente para fazer. Eu sempre penso dessa forma. Terminou a faculdade, nós vimos o que é a prova da OAB. Era outro sonho a realizar. Outro passo. E no ano que nós passamos, foi um ano que trocou para a FGV, era o CESP. Era a própria OAB. Que era o CESP. Era o CESP foi para... Sim, era a própria OAB, depois passou para o CESP, e a gente pegou a transição do CESP para o FGV. Para o FGV. E 10% dos brasileiros passaram nessa prova. 10%. A minha filha, ela acordava às 5 horas da manhã, eu tinha que levantar às 3h40, porque eu só tinha aquele tempo para estudar. Era muito difícil. E depois eu cuidava dela, bebezinha. Depois que ela dormia, eu ia estudar ali até meia-noite e meia para acordar às 3h40. Eu sabia que eu precisava daquele horário para estudar. Não, eu tive tempo suficiente para estudar? Não. Tinha pessoas estudando muito mais que eu que ficaram no passado? Tinha. Mas mais uma vez, Deus me pegou e colocou. Eu preciso de você para você servir ali na frente. E é assim que eu vejo que eu levo a minha vida. Então foi mais um sonho realizado. Literalmente um sonho realizado foi a OAB. Outras coisas vieram, mas o terceiro sonho, isso eu estou falando na vida profissional. O terceiro sonho foi o escritório. Eu abri o escritório pensando, falei assim, que loucura, eu abro um escritório aqui, como é que eu vou sustentar? Ligou, né? Só que eu estava trabalhando. Ela estava trabalhando no escritório. E eu queria uma porta com uma mesa e um telefone. E eu achei essa porta. Só que quando eu entrei nessa porta, tinha mais umas 5 salas lá dentro, era enorme. Que é meu escritório hoje. Até hoje. Nosso escritório. E que a partir daí, eu tive mais um sonho realizado por Deus, com a graça de Deus, com a bênção de Deus. E podemos ali, através desse escritório, servir e ajudar centenas de pessoas, quiçá milhares. A gente nem tem essa noção mais de quantas pessoas passaram pela gente. Muitas. Mas pessoas que Deus nos enviou. E a partir dali começou a nova trajetória.
que foi um outro sonho, né? Que foi o sonho da comunicação. Mas histórias de sucesso. Dentro dessas histórias eu tenho inúmeros casos, tanto que nós conseguimos, inclusive aqueles também que no momento não conseguiu por injustiças, várias injustiças que ocorrem, porque nós passamos pela mão de outras pessoas. Então vamos colocar ali alguns casos. O seu cliente ele está doente na área previdenciária, ele se socorre ali, ele não consegue trabalhar. E ele tem um médico assistente, que é o médico que acompanha esse paciente durante anos, às vezes, e vê que ele vai agravando aquela doença. Chega no momento do INSS da perícia, a gente sabe que é negada, a grande maioria ali é negada. A gente vai para a justiça. Normalmente na justiça, é uma justiça que há um tempo atrás realmente nos socorria. Hoje já não está mais assim. Pessoas que eu aposentava por invalidez e hoje vem outras pessoas com o mesmo caso, o mesmo tipo de exame, que tem problema na coluna, é faxineira, é isso, passa na perícia, fala que a doença é temporária, uma doença degenerativa. E realmente incapacitante. Incapacitante. A pessoa não consegue, tem muitas dores, tem movimentos ali mais limitados. Quem limpa a casa, quem pega balde com água, quem varre, quem esfrega chão e tem um problema sério de hérnia de coluna, sabe o que é isso? Exatamente. Ela sabe que quando você trava, você não consegue levantar, você não consegue sentar. E vai para a perícia. E a perícia fala, dá 2 meses, 3 meses, quando dá. Às vezes aquela doença que está lá, o atestado fala que é por tempo indeterminado, aí eles exigem que coloque uma data. Só para ter uma motivação ali para acessar o benefício. E aquelas pessoas que deveriam estar aposentadas, cuidando da sua saúde, elas estão ali tentando sobreviver, trabalhando com dor. Muitas, centenas, milhares de pessoas estão nessa condição. E dentro de uma dessas, agora a gente vai falar onde é a minha subespecialidade, que são as aposentadorias mais complexas, mais difíceis que nós temos no regime próprio, que são as aposentadorias onde a pessoa trabalha ali. Nós temos, que eu divido em 2 tipos de aposentadorias, que são as mais difíceis. Uma é a dos regimes próprios, que são servidores públicos. A outra é a do regime geral, que é a do INSS. Essas do regime geral, eles trabalham em caso de hospital, em profissões onde tem periculosidade, insalubridade, onde eles estão expostos a agentes insalubres como bactéria, vírus, estão expostos a perigos, ao frio excessivo, ao calor excessivo, a choque elétrico, a risco de explosão. Então, nós temos vários tipos de riscos biológicos, químicos, quem trabalha ali, o mecânico, por exemplo, com produtos derivados do petróleo, que é altamente cancerígeno, e dentre vários outros produtos, nós temos uma lista de produtos cancerígenos. Essas pessoas, elas têm direito a aposentar mais cedo, porque elas estão expostas a riscos para a saúde muito graves. O que acontece? Acontece que, na hora de conseguir a documentação, é muito complicado, é muito difícil. É onde extremamente difícil, é onde o especialista entra para poder indicar esse caminho. E são aposentadorias demoradas, porque muitas das vezes você tem que ingressar com uma ação para conseguir validar a documentação para poder colocar ali no processo para depois para poder requerer aquele benefício. Isso no regime próprio, então, é muito difícil, muito complicado, principalmente quando tem 2 regimes, um municipal e um estadual. E o que acontece? Essas pessoas, elas ficam ali desprotegidas. Eu vou dar um exemplo do caso de sucesso. Foram atendentes e enfermeiras. Nesse caso específico, foram atendentes. Eu fiz 2 de hospitais da Santa Casa, inclusive. O que acontece? Que quando você entra na Santa Casa, você olha que as recepcionistas, elas atendem, tá ali a recepção cheia, e elas atendem aquele pessoal, não tem um vidro, não tem um... Depois da pandemia, começou o hábito da máscara. Esses casos foram antes, mas até hoje, as pessoas não usam mais máscara.
E elas estão ali naquela recepção com aquele tanto de paciente expostos a qualquer tipo de doença. Mas essa é a maioria dos hospitais hoje de atendimento de urgência e emergência. A maioria, eu estou falando da Santa Casa porque foram meninas que trabalhavam lá, mulheres que trabalhavam lá. E, nesse caso, foi negado o direito falando que atendente era um serviço administrativo. Como se a pessoa ficasse numa sala em outro local. Em um lugar totalmente diferente. E não é. Na verdade, elas têm muito mais exposição àqueles pacientes do que, às vezes, um médico que... vamos colocar um ortopedista que está atendendo de fratura, às vezes um cardiologista que está atendendo só daquele problema ali específico. Elas não, elas vão pegar todos os tipos. Quem vai para ginecologista, quem vai para o infecto, quem vai para todas as áreas. Elas estão muito mais expostas. Da enxaqueca à pior doença, vamos a unha encravada. Assim. Tudo. E nesse caso, quando foi para segundo grau, para segunda instância, na hora da sustentação oral, onde naquela época eu ficava extremamente nervosa, o relator, ele já estava com o voto dele pronto, negando o direito dessa atendente à sua aposentadoria. Ela tinha trabalhado lá já há quase 30 anos. Há 20... Na época ela estava com 25, 26 anos. De Santa Casa. A carteira é uma carteira... É bonita. Aquela carteira bonitinha só que um vínculo. Foi o caso. Ela começou menina lá dentro. Um vínculo só lá dentro daquela carteira de anos. E a documentação toda certinha. A Santa Casa dá a documentação certinha. E chegou na hora, estava negado porque ela era atendente. E nessa sustentação oral, eu fui demonstrar ali para aqueles juízes, a gente chama de desembargadores, lá na Justiça Federal, que a caneta que ela pegava era a caneta que ela entregava para o paciente. Que o ambiente que ela estava era um ambiente insalubre. E nesse caso eu consegui ganhar não só a dela, como reverter várias outras, porque a decisão, o entendimento naquela época do judiciário era que o serviço administrativo não tinha direito. E ali, quando você comprova que o ambiente que ela está realmente é insalubre, ela tem os riscos biológicos, ela tem a exposição, a pessoa tem direito, independente do cargo que ela atua. E foi um dos casos de sucesso que eu falo, porque através daquele ali foi o primeiro que eu abri portas para vários outros. Eu usava já a própria jurisprudência do meu processo e nunca mais tive problema com as atendentes de hospital nenhum, quando a gente consegue. Só que hoje eu tenho uma expertise que é pedir ali já a perícia em loco, já para ter o laudo, para facilitar não esperar chegar em segundo grau. Esperar lá no... O julgador visualizar, exatamente. E as meninas foram aposentadas, lógico, graças a Deus, e continuam trabalhando. Meninas. As mulheres aposentadas, não é meninas? Nós somos sempre meninas. Mas isso é bem interessante. É a diferença. Eu falo assim, muita gente fala que, mas tem advogado demais, a OAB todo ano tem uma remessa grande aí de pessoas que passam no exame de ordem. Realmente tem. Só que profissionais se diferenciam pela determinação, pelo conhecimento, pelo estudo, pela curiosidade. Quanto mais curioso é o profissional, melhor ele se sai. Ele começa a criar o nome. E hoje eu falo que Suzana Rabelo é um nome já bem conhecido. Por que eu estou falando isso? Eu nem te falei. Eu tenho uma colega que é advogada previdenciária e eu falei sobre o seu programa Descomplica Direito. E ela falou assim, Suzana Rabelo, eu conheço advogada, ela é famosa. Eu falei, sim, ela é famosa, ela é minha amiga, anda perto de mim. Brincadeiras à parte. E eu sou uma estrela. Muito e brilho demais. Até demais. Brincadeiras à parte. Realmente, assim, por conta desses feitos, dessas vitórias, desses sucessos que a gente consegue persuadir, ter argumentos, ter um debate ali inteligente, com muita sabedoria, é onde a gente conquista nosso lugar no mercado. E o mercado hoje está muito difícil para todas as áreas. E logo, logo vai estar difícil porque o nosso maior concorrente vai ser quem?
as inteligências artificiais. Que até tá tendo uma questão aí, debatendo bastante. Hoje, quanto mais sabedoria você tem para usá-la, melhor, porque daí ela não vai te tirar do espaço do mercado. Porque quem sabe manusear uma inteligência artificial, ele tá ali, ele tá dentro do mercado. Porque ela precisa, eu não, assim, não consigo enxergar muito como concorrência, já enxerguei, Isso. mas algo que me falaram, ou que eu li, mudou um pouco de eu ver. Porque a gente tem que comandar. Como a gente tem que dar o comando para que a gente consiga aquela informação corretamente, isso quem faz é quem tem a prática, quem tem o conhecimento para saber dar o comando correto. Porque se não souber dar, é perigoso. Ela não sabe corretamente a legislação. Eu testei algumas vezes, eu utilizo mais para otimizar meu tempo. Eu conto a historinha, ela faz a organização da ideia para mim ali. Mas a fundamentação eu não confio. Por quê? Porque ela não dá uma fundamentação 100% correta. Se, como você mesmo falou, Suzana, quando a gente não tem o conhecimento, você vai acreditar no que ela está falando. E até então, eu prefiro ainda utilizar o Google ou outras plataformas do direito, como o Jus Brasil, fazer o merchan aqui, Jus Brasil, eu adoro Jus Brasil, por conta da jurisprudência. Então, é melhor ainda você estudando, tem que estudar, tem que pegar livros, tem que ir pro lado humano mesmo, porque a inteligência ela tá mais para otimizar o tempo e não para fazer o trabalho do ser humano. Pode ser que lá na frente isso mude? Pode, mas por enquanto ainda nós temos que utilizá-la como ferramenta e não como uma pessoa, até porque ela é artificial, o próprio nome diz. E quem que alimenta ela? Ser humano. Eu acredito que ela não vai ter capacidade de criar teses a partir das outras teses. Se o próprio ser humano limitou, ou se o próprio ser humano que só o ser humano que tem capacidade para isso, como que ela vai criar? E mesmo porque nós somos seres, igual eu falei, não só influenciáveis, mas também nós utilizamos o nosso pensamento. E dentro desse pensamento, o que ocorre? Igual eu contei da história desse processo, eu convenci ali, eu consegui mostrar e convencer os outros 2 juízes que a minha cliente tinha o direito. Como é que a inteligência artificial vai ter esse poder de convencimento, esse raciocínio? Ela até consegue, eu acredito que vai chegar um momento que ela vai conseguir ver brechas e vai colocar ali algumas posições. Mas daí fazer essa relação junto com o sentimento, Ela não tem capacidade. Ela não é humana. Essa parte humana, ela não teria isso. Ela pode sim dar banho em qualquer uma aqui, em questão de trazer tudo que tem de mais atual. Julgamentos que estão sendo feitos agora, jurisprudência que estão saindo agora, ela pode ser sim mais ágil, mais rápida, trazer com mais eficiência. Mas na hora da análise profícua, eu acredito que precisa do ser humano. E eu vou um pouquinho além agora, vou entrar até num tema que não é aqui. Me preocupa com a dependência da inteligência artificial. Porque, queira ou não, nós aprendemos a fazer contas no lápis. Exatamente. Nós aprendemos a ler livros físicos. A gente tem um estímulo externo muito grande. Os nossos jovens hoje não. Eles são dessa geração do celular, da tela, onde o estímulo está simplesmente ali, focado. Me preocupa como nós vamos lidar com essa geração que vai entrar, que daqui 10 anos, 20 anos estará no mercado. Como é que vai ser ali a evolução do ser humano ou involução do ser humano? Exatamente. Será que logo vai ter que tirar? Eu gosto muito de filme. Eu penso ficção científica. E eu gosto muito de atrelar isso ao filme Exterminador do Futuro. Pode ser que, quem sabe, nós tivemos um pane semana passada que eu vi no jornal, no chat GPT, que ele estava fazendo gestual e falas que estava ali ligada à parte sexual. Um chat. O gemidão. Exatamente. E fora que ele imitava vozes das pessoas. Olha o risco, isso aí. Olha o risco. Então, nós temos que
colocar isso em pauta, pensar muito bem, tem que regulamentar. Nós não temos ainda uma legislação que regulamente isso. Tanto é que a gente estava até lendo uma reportagem sobre quem faz a música através do chat GPT, se as músicas vão ser iguais, a letra vai sair igual, quem que vai Direitos ser o... autorais, se eu busquei ali a Exatamente. inspiração para poder fazer a minha. Exatamente. Aí tem muita coisa envolvida. O Estado, a União, o município, tudo aqui, o mundo, eles têm que se planejar e se resguardar em relação a isso aí, porque depois, quando sair do controle, o que vai ser? É Que vai ser de quando nós? sair. Será que é quando? Será que a gente já está nessa situação? Será que já saiu? Será que já não saiu do controle? Verdade. Eu acredito que ali já deve ter um descontrole, inclusive foi um texto que nós lemos. Isso. Um descontrole da inteligência artificial. Para finalizar, nós vamos aguardar o tempo, espero estar viva até tudo se regulamentar, tudo ficar certinho em relação à inteligência artificial. Suzana, a sua história pode encorajar muitas pessoas. Muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada por dar esse pontapé inicial neste programa, nessas histórias de sucesso que irão passar por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu primeiro podcast. Tenho certeza que virão várias histórias de sucesso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que conheceram um pouquinho da minha história. É uma história que foram vários sonhos realizados e sempre que tem um sonho, a gente acaba que entra depois numa estrada, numa jornada, que quando nós percebemos, nós atingimos, chegamos ali num novo sonho. Então, atrás desses novos sonhos, que às vezes a gente nem sabe que são sonhos ou que algum dia já existiu, eu falo para todos vocês, eu gostaria que cada um de vocês que tem o seu sonho, que tem a sua vontade de melhorar, que busquem informação, busquem técnicas, que cada um de nós somos capazes de realizar todos os sonhos que nós desejarmos. Com certeza. Só que a gente só realiza o sonho se a gente for determinado, se a gente pensar mesmo, será que eu quero isso? E ir até o fim, não parar no meio do caminho, porque senão você vai ficar frustrado e vai acabar ficando ali prostrado, não vai chegar a um ponto final, não vai colocar um ponto final a alguma fase que você está vivenciando ali naquele momento da sua vida. E você, empresário ou de qualquer outra profissão que tenha a sua história de sucesso, eu convido a participar desse podcast. Espero vocês no próximo episódio do podcast Histórias de Sucesso. Muito obrigada!